Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal. Pessoal, daqui a pouco o Vascão vai entrar em campo aí para enfrentar o Trem do Amapá aqui em Brasília pela Copa do Brasil. Vamos falar bastante dessa partida. O Vasco precisando aí vencer a partida ou empatar para se classificar aí, passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos falar da provável escalação do Vasco, vamos falar também aqui de reforço. O Vasco tem o interesse em dois jogadores, um está atuando no futebol brasileiro e o outro é um volante colombiano. O Vasco entrou na disputa aí por esses atletas, vamos explicar aqui como que está a situação desses jogadores. Também vamos dar um girão nas notícias, muita coisa acontecendo aí dentro do Vasco. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa o likezão aí como de costume, só clicar no gostei, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, meu amigo, é de graça, só clicar aí no inscreva-se. Dá uma moral aí pro nosso canal continuar crescendo a cada dia. Nossa meta do ano é chegar a 200 mil inscritos. Ativa também o sininho das notificações para você não perder nada, receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos Vasco! Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Trem do Amapá daqui a pouco, às 9h30 da noite, no Mané Garrincha, aqui em Brasília. Jogo com transmissão aí do Sport TV e do Premier Clubes. O Vasco fará sua estreia na Copa do Brasil, vai enfrentar essa equipe, né? O Vasco é, obviamente, favoritaço a passar de fase, mas tem que ter cuidado, né? A Copa do Brasil tem diversas pegadinhas, né? O Vasco mesmo já caiu e para alguns clubes bem menores, muito inferiores. E agora a gente espera que o Vasco passe por cima do Trem do Amapá e passe também de fase. Vale ressaltar que se o Vasco classificar, irá desembolsar 900 mil reais caso se classifique. Vale ressaltar que o empate também garante o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. E obviamente também, num caso de vitória, o Vasco também estará classificado. Se perder o jogo, o Vasco está eliminado da Copa do Brasil. Não tem jogo de volta, né? Tem que fazer o seu papel hoje, jogar praticamente em casa, né? O estádio Mané Garrincha vai estar tomado de torcedores vascaínos para empurrar o Vascão rumo a mais uma vitória. E o provável Vasco entrará em campo hoje deverá ser o goleiro Léo Jardim ou o Ivan, ainda temos essa dúvida, somente minutos antes da partida que a gente vai saber quem será o goleiro titular do Vasco quando sair a escalação oficial. Pumita Rodrigues na lateral direita, Miranda na zaga ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, Rodrigo, Jair e Galaza ou o Nenê no meio campo, né? Ainda tem a dúvida se vai jogar o Nenê ou o Galaza aí na construção. No ataque, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará logo mais aí o Trem do Amapá às 9h30 da noite pela Copa do Brasil. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para essa partida. Na minha opinião, 3-0 Vascão, 2 gols do Pedro Raul e 1 gol do Jair, que tá de volta ao time titular, né? O torcedor daqui de Brasília tá bem esperançoso aí que o Vasco vai fazer bonito e golear hoje o Trem do Amapá. Bom, pessoal, vamos dar um girão agora das notícias do dia, né? Alvo do Vasco, o atacante Lelê, também entrou na mira do nosso rival Fluminense. O Vasco ganhou um concorrente aí na negociação por esse jogador. O Vasco teria sinalizado aí ao Profut, clube que detém os direitos do jogador, um empréstimo de 500 mil reais com um passe fixado no final do seu contrato de 5 milhões de reais. Porém, o nosso rival Fluminense entrou na parada para tentar a contratação de um dos destaques aí da competição do Campeonato Carioca, né? Inclusive, o ex-jogador Fred do Fluminense chegou a ligar para o jogador pedindo para que ele não entrasse em campo pela Copa do Brasil, vestindo as cores do Voltaço. Vale ressaltar que ele entrou em campo e o Volta Redonda se classificou aí para a próxima fase da Copa do Brasil. No momento ainda não existe uma negociação entre os dois clubes e o Vasco segue interessado também na possível contratação do Lelê. Vamos ver se o Vasco vai fechar essa contratação ou se ele vai para o nosso rival Fluminense. Bom, e o Vasco tenta a renovação de contrato aí do zagueiro Pimentel. O Vasco já fez uma proposta ao jogador e aguarda a resposta do zagueiro de 20 anos. O jogador que chegou a ser apelidado como novo Militão pelos jornais espanhóis, após aí o Villarreal da Espanha demonstrar interesse no jogador. Porém, o Vasco tenta aí renovar o contrato do atleta antes que seja sediado aí por clubes europeus. Além do Villarreal, um outro clube espanhol, o Valladolid, que tem como dono Ronaldo Fenômeno, também tem um interesse na contratação do jogador. E também o Girona, que é um clube gerido pelo Grupo City, também estaria interessado na contratação do zagueiro do Vasco. O jogador que chegou ao nosso clube em 2017 fez a sua estreia pelo profissional no último dia 14 de janeiro, quando o Vasco estreou aí no Campeonato Carioca no empate contra o Madureira. Deixa aí nos comentários aí se você acha que o Vasco tem que renovar o contrato com o Eric Pimentel. O jogador é uma das grandes revelações do Vasco. Na minha opinião, ele é muito melhor do que o Miranda. O Vasco podendo perder uma joia muito maior do que o Miranda e muito melhor do que o jogador que é titular hoje, podendo
jogador podendo sair de graça do nosso time, né? A diretoria tem que rever aí alguns conceitos e tentar resolver essa situação quanto antes para o jogador permanecer no Vasco por mais tempo. Bom, e esse jogador agora já deixou o Vasco há alguns anos, né, cara? O atacante Caio Magno entrou na justiça aí, cobrando cerca de R$135 mil. Ele é aquele mesmo, irmão do Thales Magno, ex-atacante do Vasco, né? O Caio Magno também não é mais jogador do Vasco, né? Ele já deixou o nosso clube após o término do seu contrato. Atualmente o atacante de 23 anos está livre no mercado. Seu último clube foi o Madureira o ano passado, pelo Campeonato Carioca em 2022. Vale ressaltar que o Vasco anteriormente entrou num acordo com o atleta após uma ação movida pelo atacante, porém o Vasco não pagou nenhuma parcela das 10 que foram firmadas entre as duas partes, né? O Caio fez 2 jogos apenas pelo profissional do Vasco em 2020 e não balançou as redes. Também teve passagens aí, como eu disse, pelo Madureira e também Botafogo de Ribeirão Preto e atualmente segue sem clube. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, vamos falar do mercado da bola, né? O Vasco está interessado em 2 jogadores, né? Um é um volante que está atualmente no América de Cali da Colômbia. De acordo com as informações de jornalistas colombianos, o Vasco iniciou aí contatos para contratar o volante Juan Camilo Portilla. O jogador atualmente é o grande destaque do América de Cali, lá da Colômbia. Meio-campista de 24 anos é tido como uma das grandes principais joias do futebol colombiano e está sendo monitorado pelo Vasco há algum tempo. De acordo com o jornalista Sebastião Berejano, times dos Estados Unidos, Europa e o próprio Vasco estão tentando a negociação dele e muito possivelmente ele deverá deixar o clube colombiano, né? Vale ressaltar que o Vasco tem dinheiro para competir aí pau a pau, na minha opinião, com clubes dos Estados Unidos e também alguns clubes da Europa, né? Obviamente não são os clubes grandes, times medianos aí, como por exemplo o próprio Genoa, né? Que é dono aí, que tem como dono a 777 Partners. Eu acho, na minha opinião, o Vasco poderia sim tentar a contratação desse jogador. Ele é da seleção da Colômbia também, jogador jovem, pode ser muito promissor ainda e com certeza tem mercado no futebol europeu. O Vasco vem encontrando dificuldades aí para contratar esse primeiro volante e quem sabe o Juan Camilo Portilla seja esse jogador aí que o Vasco tanto busca no mercado, já que o volante De Luca deu muito errado, na minha opinião. Apesar de ter feito poucos jogos, já demonstrou que é um jogador mediano, somente para compor o elenco, tanto que o volante Rodrigo da base, que sequer vinha sendo jogador profissional do Vasco, tomou a vaga de titular ali e o De Luca é reserva imediato do jogador hoje, né? Deixa aí nos comentários se te agrada o nome desse jogador colombiano. Outro atleta que o Vasco tem interesse é o meio atacante Ademir, que está atualmente no Atlético Mineiro. O jogador está sendo pouquíssimo aproveitado lá pelo técnico Eduardo Cudê. E de acordo com o portal Super Esportes lá de Minas Gerais, o Vasco entrou aí na parada para tentar a contratação do jogador e disputa o atleta com o Atlético Paranaense, Grêmio, São Paulo, Coritiba e também o Bahia. Todos esses clubes estão interessados aí no jogador do Galo. Na minha opinião, essa sim seria uma baita contratação, um jogador muito veloz e com certeza é um bom reforço para qualquer time aqui no Brasil. Lá no Galo ele não vem tendo tanto espaço, até porque o elenco do Galo é um elenco muito recheado e com certeza o Vasco pode tentar a contratação de mais um jogador do Atlético. Já fechou com o Jair, está a um passo de contratar o lateral Paulo Henrique e pode ser, quem sabe, o Ademir seja mais um ex-jogador do Atlético que vem jogar na Colina, né? Esse sim seria uma baita contratação, na minha opinião. Deixa nos comentários se te agrada esse mercado da bola, esses 2 nomes aí que estão na pauta do Vasco. O Vasco buscando aí se reforçar para o Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e comenta embaixo qual o seu palpite para Vasco e Trem do Amapá e Vasco. Jogo é mando do Trem, né? Mas o Vasco vai, se Deus quiser, golear, passar em cima do Trem e se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar essa partida aqui no nosso canal. Forte abraço, tamo junto e é nóis.